Pessoal, agora a gente vai dar continuidade na montagem do bolo agora. O bolo já tá descansado, tá? Apesar de a gente ter passado o desmoldante, mas se lembra que a gente limpou a forma para que acontecesse isso, ó, ele assasse grudando na lateral. Porque o que acontece? Se tiver a lateral untada, ele vai crescendo e vai encolhendo para dentro, vai soltando da lateral. E quando a gente limpa não acontece isso, então você consegue ter um bolo retinho já, entendeu? Porque quanto mais reto ele tiver, melhor para você fazer a sua montagem. E ter um bolo nivelado, né? Então, como a gente tirou, agora a gente vai passar uma faca fininha. Eu gosto de uma faca alta, ó, fininha, pra gente não machucar a lateral do bolo, né? Então, você passa mais arrastando na lateral da assadeira do que no próprio bolo, pra você não rasgar ele, tá? Passar nos dois. Separou? Vou tirar, vou soltar das duas assadeiras pra gente fazer o corte das fatias. Pronto, nosso bolo já está soltinho. Eu vou virar ele aqui nesse isopor, a primeira camada, e depois a gente vai cortando. Ele já soltou da assadeira e soltou também do nosso fundo. Às vezes ele fica grudadinho, você só passa a faca assim para soltar do fundo. Vou cortar primeiro esse, depois a gente corta o outro. Ó, tá bem fofinho, ó, nosso bolo. Vou cortar para a primeira camada a espessura de mais ou menos um dedo. O meu sistema de cortar aqui é no olho, então a gente vai com a faca, eu não aprofundo a faca, a gente vai na lateral do bolo, sempre olhando. Pessoal, a gente vai cortar o bolo, tá? Eu faço no olho, eu não uso nenhum outro sistema. Eu vou medir mais ou menos um dedo, vou colocar a faca na lateral e vou seguir essa rodela com mais ou menos um dedo. Antes de aprofundar a faca, a gente contorna todo o bolo, sempre com um dedo de espessura mais ou menos. Encontrou na onde você começou, aí sim você já pode, nessa linha que se formou, você já pode começar a girar a massa e ao mesmo tempo aprofundar a faca, ó, até que a sua faca passe pro outro lado, ó. Ela já tá bem aqui, ó, já tá quase todo ele cortado, ó, cortou todo ele. Dessa forma, você tem rapidamente uma camada, ó, olha como o bolo é bem estruturado, ele não quebra, não esfarela, tá vendo? E ao mesmo tempo ele tá super fofinho. Olha os buraquinhos de ar aqui, olha, faz até o barulhinho de espuminha. Então aqui a gente tem uma camada, ó, bem nivelada. A primeira camada, que é a que vai ficar embaixo na hora da nossa montagem, e quando ele desvirar o bolo vai estar por cima, eu sempre faço nessa finura. As outras eu faço um pouquinho mais grossa, seria um pouquinho mais do que um dedo, tá? Então a gente vai continuar aqui, ó, que nem esse restante que sobrou, eu já vou mais ou menos medir no meio. Ele vai ficar no meio, já vai dar um pouquinho mais de um dedo. Mesmo sistema, vai contornando até fazer a linha em redor dele todo. Já fizemos, agora a gente já vai girando e aprofundando a faca. Ó, passou pro outro lado. Agora a gente tem uma camada um pouquinho mais grossa que a outra, pouca coisa. E essa também, um pouquinho mais grossa, até porque o finzinho ele forma uma barriguinha, pouca coisa, mas forma. Aqui nós temos 3 camadas. Vai sobrar massa, tá, dessas duas assadeiras, mas eu tenho outros bolos para montar. A mesma coisa é o nosso recheio. O nosso recheio também tá a mais, mas é porque vai dar para um bolo de 2 quilos e ainda vai sobrar mais, tá? Esse eu vou cortar ao contrário, porque eu vou pegar só a última camada. Aí o que a gente faz? Aqui a gente tem 3 camadas mais finas, né? A do topo um pouco mais fina, as duas do meio um pouquinho mais grossa, e a última a gente sempre corta bem mais grosso, vai dar quase 2 dedos, tá? Isso é a última. Essa última, quando você virar a assadeira, o bolo vai estar em cima dela, então por isso ela sempre é um pouco mais alta, até porque ela perde um pouco de volume, né, com a prensagem do bolo, e a hora que você desvirar ela vai ter estrutura para aguentar toda o recheio e as outras massas que vão estar por cima, tá? Por isso ela sempre é um pouco mais grossa.
Mas o sistema é o mesmo, a gente contornou todo ele, agora eu vou começar a aprofundar a faca. Se você achar que está rasgando o bolo ou está indo torto, é só retirar a faca reto e começar de novo. Ó, já passou toda a faca, ele ficou bem mais grosso que os outros, porque ele é onde a gente vai finalizar o bolo. Quando o bolo desvirar, tudo vem para cima dessa camada. Aí ela vai estar bem mais fina novamente, porque ela vai dar uma pressionada, tá? Pessoal, então a gente já tem aqui as nossas camadas cortadas, tá? Lembrando que a nossa primeira camada do fundo é a mesma que estava no fundo quando assou o bolo, tá? Você desvirou, cortou ela mais fininha, ela é a que tem essa casquinha, ó. Que quando a gente finalizar o bolo, tirar ele recheado, ela vai estar em cima, na superfície do bolo. Então, vou voltar ela agora para dentro da nossa assadeira. Ah, detalhe, a gente usa uma placa de acetato, tá? E o saquinho plástico. Porque a gente vai montar com o recheio isso aqui, vai deixar descansar umas 2, 3 horas, depende da sua pressa. Quanto mais você puder deixar descansar, melhor. Se você conseguir montar um dia antes, pode também. Então, se você conseguir montar o bolo, tiver o tempo suficiente, você pode montar, rechear ele um dia antes, colocar na geladeira para estar bem descansadinho na hora de você cobrir ele no outro dia e decorar. Assim é melhor, tá? Eu tô fazendo aqui tudo de uma vez porque eu tô fazendo para demonstrar para vocês. Então, a placa de acetato, o saquinho plástico, a placa vai ter a altura que você quiser para o seu bolo. Por exemplo, a minha são 10 centímetros de altura, que a gente monta o bolo com 10 centímetros. Ele passa às vezes um pouquinho, mas depois que ele descansa, ele dá a baixada necessária, tá? Então, aqui a gente já tem a camada de bolo dentro. Nós vamos regar com uma caldinha, que a proporção dela é sempre 1 de açúcar para 4 de água. 1 de açúcar e 4 de água, independente da quantia que você for fazer. À medida que você colocar de açúcar, você coloca 4 vezes de água. Vai ferver, levantou fervura, você deixa 1 minuto fervendo e pode desligar já. Quem quiser pode colocar uns pedacinhos de cravo, tá? Pode colocar também na calda. Não coloca muito para não dar gosto forte de cravo. Ou então só água com açúcar mesmo. Aqui a gente vai regar assim, ó. Tá dando para ver? Então, a gente vai regando assim em redor primeiro, tá? Eu rego bastante o bolo, não tem perigo, não vai encharcar de quebrar, rachar seu bolo, mas é bem molhadinho o nosso bolo. Eu fiz um círculo em redor primeiro e agora eu tô regando ele de um lado ao outro. Reguei uma vez e ainda dei mais uma passada. Ó, você coloca o dedo, você sente o encharcadinho da massa, tá? Não é um encharcado que vai te trazer problema depois, ó. Principalmente essa primeira camada pode ser um pouquinho mais molhada. O que a gente cuida? A última camada, que é onde vai receber todo o peso, e as outras a gente vai dando mais uma maneirada no molhar, tá? No regar. Mas essa primeira que vai ficar pra cima, você consegue molhar um pouquinho mais. A gente vai fazer 2 camadas de brigadeiro cremoso e vai fazer uma camada do meio que vai ser de 4 leites. Aqui eu vou cortar o saquinho mais ou menos na grossura que eu quero o meu recheio, tá? Eu vou fazer círculos até cobrir toda a superfície do meu bolo, tá? E depois eu ainda vou fazer mais um círculo na lateral, vou mostrar pra vocês. Eu esqueci do morango. O morango a gente vai usar em cima de todas as camadas de recheio. O nosso morango a gente faz assim, ó, tá? Aqui tá lavadinho, a gente tira aquele talinho que fica em cima da folhinha, tá? E corta rodelas assim, ó, mais ou menos nessa grossura, ó. Consegue ver? Assim, as rodelas assim, tá? Grossinha. Por quê? Se você colocar muito fininho, o morango ele já tende a soltar bastante líquido. Aí bem fininho, em contato com o doce, ele acaba se desmanchando e some. Você vai comer o bolo, você não acha o morango, porque ele desmanchou. Ele em contato com o doce, ele vai se desmanchando mesmo, tá? Até sumir. Então, a gente faz um pouquinho mais grosso e forra toda a camada do bolo, tá? Primeiro eu vou colocar o nosso recheio. Aqui eu vou ver se ficou bom. Aqui eu cortei esse tanto. É mais ou menos a espessura de um bico redondinho. E vou colocar.
Deixa eu mudar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Vou colocar aqui. Dá para ver melhor? Vou colocar e vou virar um pouquinho. Ó, pessoal, dá pra ver, ó? Vou fazer um círculo, ó. Pra ajudar, que o meu caso aqui não foi o que eu fiz, você pode colocar menos recheio no saco, tá? Que senão fica muito ruim pra você pressionar. Mas como ele tá levinho, ainda não tá me atrapalhando muito, tá? Mas facilita, se você for pondo aos poucos, não colocar muito de uma vez, tá? Ó, assim, vou só continuar em redor, vou fazer com a forma abaixada agora. Então, você continua fazendo os círculos, pressiona para sair uma boa quantia, tá? Olha lá. Tá? Ele vai ficando grossinho. Você dá uma pressionada que ele aumenta a espessura do doce o tanto que você quer, tá? Se você pressionar pouco, ele vai sair só o biquinho que você fez no saco. Se você pressiona um pouco mais, ele sai um pouco mais grosso. Aqui eu já cheguei na lateral do nosso bolo, ó lá. Agora o que eu vou fazer? O morango, ele fica bonito aparecendo no recheio, mas ele traz problema pra gente, porque como ele solta muito líquido, às vezes dependendo da decoração que você vai fazer por fora, vai te trazer problema, vai começar a vazar a calda do morango, vai desestruturar seu bolo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um círculo a mais em cima desse círculo que eu fiz, em cima dessa camada de recheio que eu fiz. E o meu morango eu vou colocar só daqui pra dentro. Eu vou respeitar essa barreira que eu tô fazendo aqui, tá? Aqui eu tô fazendo a barreira em redor do meu recheio. Aí agora eu vou colocar o meu morango só no centro desse recheio. A gente vai colocando assim, ó, forrando todo o fundo. Como ele já tá cortado grosso, você não precisa sobrepor essa camada, que ele vai aparecer bem, porque as rodelas estão bem grossinhas, tá? Dá pra ver dentro da assadeira aí? Eu viro um pouquinho também. Vou colocar de maior quantidade e vou espalhando aqui, para ir mais depressa. Olha só, a gente forrou todo o fundo, ó, não precisa sobrepor, porque tá grosso, tá? Agora eu vou colocar a outra camada de massa. Aqui você vai levantando o saquinho para ele não entrar junto com o seu recheio, tá? Aqui a gente já vai ajeitar essa camada, tá? Pode dar uma apertadinha para poder caber as outras camadas todas que a gente ainda vai fazer. Agora a gente vai regar. Lembrando, embaixo dessa massa a gente tem morango em contato com a massa. Ele vai também umedecer essa massa. Então, o que a gente vai fazer? Não vamos regar muito esse bolo, porque a gente já vai ter a umidade do morango, tá? Ó, só essa quantia já tá bom. Agora a gente vai pro nosso recheio de 4 leites, que vai ser somente uma camada. Cortei de novo, redondinho. Novamente o círculo, até preencher toda a superfície.
E agora a gente vai fazer a camada de contenção dele, né? Um círculo a mais de altura. Prontinho. Morango no centro dele. Um moranguinho inteiro. Aqui você pode só ir preenchendo os espaços que estão vazios, tá? Por cima não precisa colocar para não ficar excesso. Ó, aqui já tá bem recheado, tá? Agora a gente vai para a nossa última camada de massa. Nosso bolo já tá bem alto. Finalizado, ele passa um pouquinho de 10 centímetros de altura, mas não tem problema. Essa é a nossa estrutura mesmo, tá? Aqui eu vou dar uma apertadinha para caber a nossa última camada de recheio. A gente vai molhar. Até agora foi uma garrafinha dessa de ketchup para as 2 camadas de massa. Isso porque a gente molhou a primeira mais, né? Talvez a gente não use 2 agora nessas últimas. Isso você mesmo pode ir medindo, conforme a sua massa. Essa massa tá bem fofinha, tá novinha aqui, ela pede menos calda. Quando a massa tá mais seca, ela pede mais calda. Agora a gente vai para a nossa última camada de recheio e que vai ser de chocolate. Tá acabando aqui, já vou encher o saquinho mais. Vai faltar bem pouquinho, mas eu vou encher. Aqui é só você abrir o saquinho, apoia com a própria mão. Nós não vamos precisar de muito, é pouco que falta. Vou colocar só 2 colheradinhas. Aperta para ele descer, senão ele forma o arco e dá esse estourinho aí, voa recheio para todo lado. Pronto, a gente já cobriu todo o fundo. Vamos fazer a contenção só na lateral. Aí vocês vão falar assim: ah, mas já chegou no fim, ainda tem uma camada de massa. Não tem problema, esse bolo vai sentar e os bolos eles ficam mesmo um pouco mais alto do que 10 centímetros. É até melhor para nossa decoração, para dar o acabamento final, tá? Vou cortar esse moranguinho que faltou aqui. E eu acho que a gente vai precisar de mais um pouquinho. Vou colocar esse restante aqui, acho que vou cortar mais um pouquinho. Vou cortar mais uns moranguinhos aqui mesmo.
pegar o mais bonitinho aqui. Olha, pessoal, tá todo forradinho o fundo do nosso recheio e a gente já vai finalizar com a massa, tá? Como eu falei, não tem problema essa massa passar, tá? Quando a gente finalizar o bolo, que ele descansou, vou mostrar pra vocês como ele vai ficar na altura que eu precisava, tá? Aqui eu vou molhar mais. E se vocês tiverem um acetato mais alto, para ficar mais confiados, vocês confiar que vai dar tudo certo, que aqui também dá tudo certo, não tem problema nenhum, pode fazer no acetato mais alto, tá? É que meu bolo ele não é baixo mesmo, ele é mais alto mesmo. E se você terminar o seu bolo na altura do acetato, também não tem problema. Aqui você já tô terminando de molhar. Aqui eu já não vou exagerar muito, ainda ficou um pouquinho da minha calda, tá? Apesar de que essa camada tá grossa, né? Então essa calda vai entrar pra dentro e daí não vai ter o exagero, não vai ter problema. Aqui você puxa o saquinho, tá? A gente vai pegar um outro saquinho e vai tampar por cima. Olha, aqui eu vou tampar com um pedacinho de plástico filme. Agora eu vou levar para a geladeira para ele descansar. Ele tem que descansar pelo menos umas 2, 3 horas, ou como eu falei, de um dia para o outro também é o ideal. Essa massa vai baixar, o recheio vai ficar todo encaixadinho e daí você vai ter um bolo com segurança para você fazer sua decoração, ele não rachar e não quebrar, tá bom? Então aqui a gente finalizou e vamos levar ele para a geladeira.